Você tem 18 anos. É uma manhã comum em Cleveland, Ohio, em 1975. A polícia bate na sua porta. Você não fez nada. Você repete isso várias vezes enquanto as algemas fecham nos seus pulsos. Você grita que é inocente. Ninguém acredita. E enquanto o carro da polícia te afasta da sua casa, você vê a sua vida inteira desaparecer por um vidro embaçado. Você não sabe ainda, mas vai demorar 39 anos, 3 meses e 9 dias para você ver o sol do lado de fora de um muro de prisão outra vez. Essa é a história real de Ricky Jackson, e ela vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre justiça, sobre verdade e sobre o que um ser humano é capaz de suportar. Em 19 de maio de 1975, um homem chamado Harold Franks foi assassinado em Cleveland. 2 homens jogaram ácido no seu rosto e atiraram nele com uma arma calibre 38. A polícia precisava de um culpado, e precisava rápido. A única testemunha era um menino de 12 anos chamado Ed Vernon. Ele disse que havia visto tudo, que reconhecia os autores, que eram Ricky Jackson e os irmãos Wiley e Ronnie Bridgman. O problema era gritante. Ed estava em um ônibus escolar no momento exato do crime. Ele não estava em nenhum lugar perto dali. Ele não viu absolutamente nada. E anos depois confessaria algo ainda mais perturbador. Os próprios policiais que investigavam o caso lhe deram as informações. Ameaçaram o garoto de 12 anos com acusações se ele não cooperasse e depois o guiaram, palavra por palavra, na construção de uma mentira que destruiria 3 vidas. Mas em 1975, ninguém sabia disso. Não havia nenhuma evidência forense ligando Ricky ou os irmãos Bridgman ao crime. Nenhuma. Mesmo assim, com o testemunho fabricado de uma criança como única prova, o júri condenou Ricky Jackson à morte. 18 anos de idade, condenado à câmara de gás, por um crime que não cometeu. A sentença de morte foi depois comutada para prisão perpétua. Os irmãos Bridgman foram eventualmente soltos após quase 30 anos. Ricky não. Como era considerado o atirador principal, o sistema nunca lhe concedeu liberdade condicional. Ele ficou, sozinho, vendo décadas escorregarem entre os dedos como areia. A mãe morreu enquanto ele estava preso. Amigos envelheceram, se casaram, tiveram filhos e netos. O mundo mudou completamente. Surgiram a internet, os celulares, as redes sociais. E Ricky continuava na mesma cela, com a mesma certeza inabalável de inocência e a mesma impossibilidade de provar isso. Houve momentos em que ele chegou perto de quebrar. Chegou a considerar confessar um crime que não havia cometido só para conseguir uma redução de pena e sair. Mas nunca conseguiu. Disse que mentir equivaleria a trair a si mesmo de uma forma que não suportaria. E assim, ele continuou, com uma resistência que poucos seres humanos seriam capazes de manter. Em 2011, uma investigação jornalística da revista Cleveland Scene reabriu o caso. Repórteres descobriram que registros escolares comprovavam que Ed Vernon estava dentro de um ônibus no dia e horário do crime. Identificaram que nenhuma evidência física ligava Ricky ao assassinato. O pastor de Ed assinou uma declaração juramentada afirmando que ele havia confessado ter mentido no julgamento de 1975. Mesmo assim, o sistema se movia com uma crueldade passiva. Nada mudou de imediato. Só em 2013, internado num hospital, consumido por quase 40 anos de culpa acumulada, Ed Vernon finalmente decidiu contar a verdade formalmente diante da justiça. Em novembro de 2014, numa audiência oficial no condado de Cuyahoga, ele disse que não havia testemunhado o crime, que os policiais o instruíram sobre o que dizer, que havia mentido e que havia carregado esse peso por toda a sua vida adulta. Em 21 de novembro de 2014, as portas da prisão finalmente se abriram para Ricky Jackson. Ele tinha 57 anos.
Havia entrado com 18. Ao dar os primeiros passos lá fora, ele não gritou, não correu, não explodiu em euforia. Parou, levantou o rosto em direção ao céu e ficou assim, em silêncio, por um longo momento. Disse depois que havia chegado a esquecer como era o céu sem grades à frente, que precisou parar para lembrar. O Registro Nacional de Exonerações confirmou o que todos já suspeitavam. Rick Jackson havia passado mais tempo preso injustamente do que qualquer outra pessoa exonerada na história dos Estados Unidos. Um recorde que ninguém deveria querer ter. Quando perguntado sobre ódio e vingança, Rick surpreendeu a todos. Disse que não odiava Ed Vernon, que em 1975 Ed era apenas uma criança manipulada por adultos com poder que precisavam fechar um caso. A culpa moral, disse Rick, era dos policiais que escolheram usar aquele menino como instrumento, não do menino em si. Os dois chegaram a se encontrar pessoalmente anos depois. Houve perdão. Não o perdão bonito e arrumado dos filmes. Um perdão real, difícil, imperfeito, o único tipo que existe de verdade. Rick recebeu indenização do estado de Ohio, mas foi sempre direto sobre isso. Nenhum valor consegue devolver o tempo. Não existe cifra para a mãe que morreu sem ele poder se despedir, para os enterros que não pôde fazer, para os aniversários que passaram dentro de uma cela, para a pessoa que ele poderia ter sido se tivesse tido a chance de crescer livre. Certa vez, ele disse algo que é impossível esquecer, que dentro da prisão havia aprendido que você não precisa ser um prisioneiro só porque está na prisão, que a mente e o espírito podem permanecer livres mesmo quando o corpo está acorrentado, que a dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar de você, se você não deixar. Isso não é poesia barata, é a filosofia de um homem que foi testado de uma forma que poucos de nós seremos jamais, e que passou no teste. Se essa história te tocou, faz uma coisa agora. Aperta o like e se inscreve no canal. Cada like ajuda essa história a chegar em mais pessoas, e ela merece ser ouvida. Ativa o sino também. Semana que vem tem uma história nova, tão real e tão absurda quanto essa. Eu te vejo lá.